irmãos, quero dizer-lhes que é uma alegria muito grande poder estar aqui cooperando convosco, poder estar aqui somando com o pastor Cleudimar Lima e poder também ter este convívio com os demais pastores e este ministério aqui representado, que juntos estão fazendo a obra do Senhor. É uma alegria muito grande poder vir a esta parte do nosso país e ver o bom andamento da obra do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos e amigos que a partir de agora estejam atentos e vamos meditar na palavra de Deus. Todavia, quando eu peço que estejam atentos, isto não lhe impede de glorificar o nome do Senhor, de exaltar o nome do Senhor, de glorificar o nome daquele que vive para sempre. Eu quero convidar-vos para lermos a palavra do Senhor. Todos os que trouxeram Bíblia, no Salmo 41. Quero que os irmãos e amigos me acompanhem nesta leitura. Salmo 41. Enquanto os irmãos estão procurando o Salmo 41, eu quero, a título de prevenção, avisar quem estiver controlando o som, que o som está ótimo, nesta altura, nesta tonalidade. Como eu gostaria de receber o som. Quem está na mesa de som, por favor, é aqui. Onde? Quem? Aonde? É o senhor aqui? Não entendi. É lá? Ah, tá bom. Eu só queria lhe conhecer para lhe agradecer pelo bom som. Eu lhe pedi que, por favor, deixe nesta altura e nesta tonalidade. Se eu alterar um pouco a voz, não baixe o som. Senão eu crio um caso tremendo. Obrigado, meu santo. Deus te abençoe. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmo 41. Leiamos os versículos 3 e 4. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença tu lhe afofas a cama. Disse eu: compadece-te de mim, Senhor. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Vamos ler este versículo por mais 2 vezes. Quero que todos estejam me acompanhando nesta leitura. Se quiserem, pode até mesmo verbalizar a leitura, acompanhando-me, por favor. Agora vamos ler apenas o versículo 4. Disse eu: compadece-te de mim, Senhor. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Disse eu: compadece-te de mim, Senhor. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Meus irmãos e meus amigos, já temos orado ao Senhor, pedindo-lhe que prepare nossos corações para entendermos a sua bendita palavra. A palavra de Deus que nós lemos esta noite, no seu 2º versículo lido, nos diz assim: compadece-te de mim, Senhor. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Atentem bem para esta expressão: Sara a minha alma. Observem que aqui não está dizendo Sara o meu corpo, mas está dizendo Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Olhando para esta palavra, a alma está ferida em consequência do pecado, em consequência da desobediência, em consequência da vida mergulhada na prática do pecado. Logo, é bíblico dizermos que o pecado adoece e chega a enfermar, a contaminar, por que não dizer, trazer toda sorte de doença para a alma do homem. Nesta noite eu desejo exatamente falar-vos a palavra de Deus, vinculando-a a este tema santo: as feridas da alma.
as feridas da alma. Quando eu falo de alma, eu estou falando da personalidade humana, eu estou falando da psique humana. Quando eu falo de alma, eu estou falando do homem interior de cada criatura, de cada homem. A palavra está dizendo: Sara, a minha alma, porque eu pequei contra ti. Meus senhores, meus irmãos, a verdade é que todos nós sofremos ou já sofremos de feridas interiores. Estas feridas interiores muitas das vezes manifestam-se ou evidenciam-se de diversas maneiras ou de maneiras diferentes. Ninguém está livre delas. Eu me atrevo a dizer que todos nós que estamos aqui esta noite, pelo menos uma vez na vida, já sofremos uma mágoa, uma cicatriz, uma dor, um vestígio, uma lembrança dolorosa, uma experiência de amargura, uma experiência de decepção, de frustrações, e a soma destas experiências ruins, a soma destas experiências amargas, terminam produzindo feridas na nossa alma, feridas no nosso estado emocional, feridas no nosso espírito, termina nos adoecendo e vão causando impressões, eu digo numa expressão figurada, vão causando tatuagens no nosso espírito e na nossa alma, de tal maneira que vai nos infectando, vai nos enfermando, vai nos adoecendo. Esta geração é uma geração doente, e a doença é mais do que um câncer, é mais do que um estado febril, é mais do que um estado doloroso no corpo físico. A doença maior do homem é a doença da alma, é a ferida da alma. E nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sob a autoridade do seu nome, eu quero lhe mostrar, à luz da Bíblia, quais são as causas destas feridas da alma. Meus irmãos, meus amigos, eu quero que vocês entendam que a primeira causa, a primeira razão da ferida, das muitas feridas na vida da espécie humana, é o mundo caído. Nós vivemos em um mundo caído, nós vivemos em um mundo que jaz no maligno. E ouça o que nos diz a palavra de Deus na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4 e versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A palavra de Deus está dizendo que o Deus deste século, a palavra século aqui significa um período de uma geração. O Deus deste século, Satanás, o demônio e os seus milhares de demônios caídos ou decaídos, cegou a mente dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo. Está comprovado no comportamento, nos desejos, nas intenções, nas preferências, nas reações, nas atitudes do homem. Está comprovado que o diabo cegou-lhes o entendimento. Há uma inversão de valores tão grande na sociedade. É uma prova de que o diabo cegou o entendimento do homem. Hoje é mais fácil alguém sair para presenciar e aplaudir uma Roberta Close da vida do que um mensageiro do Evangelho. Hoje fala-se de praia de nudismo, hoje fala-se em vez de casamento, fala-se de ficar, apenas ficar, mas ninguém tem compromisso de constituir família, ninguém tem compromisso de ter e manter o casamento. E as mais absurdas ignorâncias no corpo e através do corpo são justificadas
negadas pela sociedade e pelos sociólogos e pelos que se dizem crentes e entendidos desta vida. Esta é uma prova de que este mundo jaz do maligno, influenciado pelo diabo. Isto está causando destruição das famílias, destruição da alma humana, da mente humana, do corpo humano também. Ó Deus, sara a minha alma, porque pequei contra ti. A primeira razão é esta: o mundo decaído, o mundo cego, o mundo vedado, o mundo enganado, o mundo embriagado pelo espírito maligno que opera neste mundo. Ouça o que eu quero lhe dizer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o mundo está enfermo, a espécie humana está doente. Quereis saber por quê? Porque a estrutura do homem e da alma do homem não está suportando este mundo tão deformado, tão doente, tão pecaminoso, tão destruído e tão destrutivo. A estrutura da alma humana não está suportando isto. Por que, pastor Gilmar? Porque a alma humana, o homem, foi feito para morar no jardim, para morar em comunhão com Deus, para ter convívio com Deus, para ter paz com Deus, para ter diálogo com Deus, para ter comunicação com Deus, para viver com Deus e para Deus e por meio de Deus. A alma humana foi feita com essa estrutura e hoje ela vive em um mundo cercado de drogas, álcool, roubo, prostituição, adultério, pornografia, traição e toda sorte de satanismo e toda sorte de vômito do inferno. A alma do homem não suporta isto, por isso o homem está doente. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês esta noite. Oh, como nós estamos precisando ouvir boa notícia. A gente só escuta notícia ruim, só escuta notícia de terrorismo, só escuta notícia de morte. Mas nesta noite eu estou aqui com a igreja de Jesus Cristo e tenho uma notícia para você. A notícia é esta. A palavra do Senhor diz claramente: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. Jesus desfaz as obras de Satanás. Jesus é o vencedor de Satanás. Jesus desfaz as obras de Satanás. Aleluia! Eita, na chore na barragem! Eita, na barragem! Eita! Deixa na barragem! Sara minha alma, porque pequei contra ti, querida alma, pobre pecadores, estão sendo destruídos pelo próprio mundo que nós construímos. Nós estamos sendo destruídos pelo próprio mundo que nós destruímos. É hora de clamar, é hora de pedir. Perdoa-me, perdoa-me, Senhor. A esperança e a solução que está no arrependimento. Alma. A segunda razão da ferida da alma, quereis saber qual é? A influência de nossos pais. Os senhores vão entender isto à luz da leitura da primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Aleluia!
Observem que a palavra de Deus está dizendo, não foi, e eu com a permissão divina enfatizo dizendo, e não será com coisas corruptíveis, como ouro, prata ou coisas semelhantes, que o homem será sarado, que o homem será liberto, que o homem será purificado. Nada disto resolverá, mas aqui diz, não foi por coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que fostes libertos da vossa vã maneira, fútil maneira de viver, que vos legaram os vossos pais. O que é isso, pastor Gilmar? Todos que aqui estão, desde o mais entendido até o mais simples, há de entender isto. Se nós não tomarmos cuidado, nossos filhos e geração futura vão herdar nossas imperfeições, nossos erros, nossas grosserias, nossos crimes, nossos deslizes, nossas deformações de caráter, nossos vícios e assim por diante. E a palavra de Deus está revelando que a formação recebida no lar ou no meio ambiente pode contribuir para deformar, para aleixar, para endurecer o caráter de cada pessoa, sim, a personalidade de cada um. Escute isto: existem pais bons, honestos, de grandes qualidades, às vezes até ainda não são evangélicos, ainda não são filhos de Deus, mas são pessoas de bons predicados, morais e espirituais. São pessoas que procuram viver honestamente para a família, para os filhos, são verdadeiros cidadãos de bem, mas mesmo com todo este cuidado, deixa escapar alguma imperfeição, alguma falha, e o filho vai vendo, vai ouvindo, vai presenciando, vai se inspirando e vai tomando como exemplo, vai se empolgando e termina entrando pelo mesmo caminho. Agora, meus senhores e meus irmãos, imaginem se isso acontece com uma família ajustada, com uma família boa, com uma família direita. Imaginem qual será a situação da alma, da mente, do espírito e dos pensamentos de filhos e pais, cuja família é uma destruição, é um desregramento. Tudo vale, tudo é aceito, tudo pode passar, aonde na verdade todo tipo de decadência moral, espiritual, como a mentira, como a desonestidade, como a macumbaria, como o adultério, a infidelidade, a pornografia, a grosseria pornográfica, a nudez, a imoralidade, a depravação, onde tudo isto é vivido de qualquer maneira e assim por diante. Aí estão vidas destruídas, aí estão vidas em farelos, aí estão vidas sofrendo. É por isto que nas grandes metrópoles as meninas de 13 a 16 anos já cometeram aborto, já estão na destruição. É por isso que as penitenciárias estão cheias de delinquentes e assim por diante, deficiências, feridas, máculas, golpes, dores, situações horríveis como esta. A palavra de Deus nos traz uma revelação aqui muito séria. Eu não quero fazer uma doutrina com este versículo, mas aqui está revelada uma lição muito grande nesse sentido. Escute o que eu vou ler em Lucas, capítulo 1, versículo 44. Todos que aqui estão, atentem para esta revelação bíblica. Assim diz a palavra. Eu vou ler a partir do 42. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. O que é isso, pastor Gilmar? O que tem a ver isto
com a palavra esta noite. Escute, Maria, a que fora escolhida para dar luz milagrosamente, sobrenaturalmente, ao Filho de Deus, ela foi visitar a Isabel. Como sabeis, Isabel foi a mãe de João Batista. E quando Maria chegou e cumprimentou o Salvador a Isabel, Isabel então disse assim: bendito és tu, escolhida do Senhor. E eu vou parafrasear, é como que eu te me dissesse: que alegria, que honra é esta, pois quando eu ouvi a voz da tua salvação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Até aquela ocasião, Isabel estava gestante de 6 meses. Logo, João Batista era um embrião de 6 meses. Isabel está dizendo: quando eu ouvi a voz da tua salvação, a criança estremeceu de alegria. Uma emoção positiva, alegria. A criança mexeu de alegria, a criança sentiu alegria. Sabe o que significa isto? Isto é um conhecimento muito simples, muito elementar, muito primitivo. Sabe o que é isso aqui? É aquilo que os médicos dizem. Sabe o que é que os médicos dizem? Os médicos dizem: o feto é uma pessoa que sente. Pronto. O feto é uma pessoa que sente. Qualquer mamãe aqui sabe disso. Qualquer senhora mãe que já deu luz sabe disso. Quando está no período do pré-natal, o médico vai aconselhando: cuidado, aí está uma pessoa. O feto é uma pessoa que sente. Cuidado com as emoções. Você não pode sofrer susto, nervosismo ou coisa semelhante, nem raiva. Cuidado, muito cuidado. O feto é uma pessoa que sente. Está comprovado que pais e mães que são entregues ao álcool, isto pode gerar uma criança deficiente. Eu conheço casos de crianças que nasceram com deficiência física, porque a mãe fumava excessivamente, o feto foi atingido. Está comprovado que o cigarro provoca câncer de útero, câncer de ovário, câncer na garganta, câncer no cérebro e assim por diante. O feto é uma pessoa que sente. Eu estou lhe dizendo tudo isto para lhe dizer: você já imaginou aquela pessoa que quando nasceu já sabia, foi rejeitada, não foi amada, não foi apreciada, tomou conhecimento do drama do seu nascimento? Imagine-se uma senhora, uma senhorita, foi alvo de um estupro, foi alvo de um relacionamento traidor, infeliz, apenas abusaram da sua confiança e abusaram do seu corpo. Agora está gestante e diz: eu não quero, eu não aceito, eu odeio esta criança, isto aqui não é resultado de amor, eu não quero, eu não aceito. Mas a criança termina nascendo e nasce neste ambiente de rejeição, de ódio, de melancolia, de insultos, de maldição, de heresia, de idolatria, de toda sorte de inveja, de toda sorte de ódio. Imagine como ficará essa pessoa. O Espírito de Deus me faz sentir aqui esta noite. Há em nosso meio, com certeza, pessoas marcadas, pessoas feridas, pessoas machucadas, pessoas abatidas. São pessoas que estão aí marcadas pela rejeição. Ninguém me quer, ninguém me aceita. Isto está tomando conta da sua alma. Você está obcecado por este sentimento de desespero, de ódio e de rejeição. Há pessoas aqui, sim, que vivem a vida marcada pela ausência de amor próprio. Eu não me amo, ninguém me ama, eu não gosto de mim mesmo, de mim mesma, ninguém gosta de mim. Há pessoas aqui marcadas pelo
sentimento de culpa, muita dor na mente. Há pessoas aqui marcadas por toda sorte de sentimento ruim. Sabe o que é isto? Ferida na sua alma. Eu quero lhe dizer, estas feridas não tem cirurgia plástica que consiga remover essas cicatrizes na alma. Não tem cirurgia que consiga tirar. Mas eu tenho outra boa notícia para você. A palavra de Deus diz assim: ainda que tu te banhes com água de neve e amontoes salitre, a tua iniquidade permanecerá diante de mim. Mas a palavra do Senhor diz também: se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o Filho, nos purifica de toda glória. Aleluia! Quantos aqui têm a certeza e a experiência de conversão e de libertação de que o sangue de Jesus purifica, perdoa, restaura, vivifica, liberta? Quem tem essa certeza, levante a mão comigo. Segure-se a sua mão. Deixa eu ver. Eu acredito. Com a sua mão assim levantada, abra sua boca em gratidão a Jesus Cristo e a Deus Pai, que por meio de Jesus te libertou, desacorrentou, transformou e lhe deu um novo começo. Eu quero ver e ouvir a igreja adorando. Adoro. Aleluia. Hoje é noite de restauração, hoje é noite de cura, hoje é noite de as vidas serem restauradas. Aleluia. Ainda não é o fim. O diabo vive dizendo na tua mente: acaba logo com isso, não tem mais jeito, é o fim da picada. Não é não. Jesus Cristo, Ele restaura, Ele perdoa, Ele liberta, Ele dá novo nascimento. Aleluia. Eu estou recebendo a autoridade de Deus aqui, e eu ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo toda obra de Satanás, toda tentativa do diabo de matar, destruir, assassinar, acorrentar e oprimir as vidas, comece a cair por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda igreja comigo diga: em nome de Jesus, em nome de Jesus, abra a boca, irmão, em nome de Jesus. Você não conhece o poder deste nome, você não sabe quem é o dono deste nome. Aleluia! Depois eu vou continuar. Agora, chame pelo nome de Jesus. Aleluia! Sara minha alma, Senhor, porque pequei contra ti. Enquanto você não reconhecer, você irá de mal a pior. No Salmo 32, versículos 2 e 3, Davi diz assim: enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram dentro de mim. Você já sabe que os ossos humanos é a parte mais resistente do corpo, e quando a pessoa morre é a última parte do corpo que se decompõe. São os ossos, mas o pecado é tão cruel que envelhece os ossos precocemente. Davi disse: enquanto eu me calei, não abri a boca, não professei, os meus ossos se envelheceram dentro de mim.
Escapa, escapa, escapa por amor à tua vida. Escapa hoje. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o Senhor. Sara as feridas da minha alma, porque pequei contra ti. Uma outra razão das feridas da alma que adoece e mata todo homem. Sabe o que é? É a guerra entre o bem e o mal. Você vai entender isto. Ouça o que eu vou ler na Epístola aos Romanos, capítulo 7, versículos 18 e 19. Isto é muito sério. Eu quero que você ouça e me acompanhe. Assim diz-nos a palavra. Observe, irmãos, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas o mal que não quero, porque o querer o bem está em mim, não porém o efetuar, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. O apóstolo São Paulo, vocês estão lembrados quem foi ele? O mais santo dos apóstolos, o mais usado por Deus, o maior missionário depois de Jesus Cristo, o mais consagrado, aquele que dizia assim: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. Aquele que dizia assim: longe de mim esteja a gloriar-me, a não ser na cruz do meu Senhor, aonde o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. É esse Paulo. Levanto, máxima mais. Aleluia! 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 É esse Paulo que está dizendo: miserável homem que sou, desventurado homem que sou, eu quero fazer o bem, eu gosto do bem, eu gosto das coisas direitas, eu gosto das coisas boas, eu gosto das coisas corretas, eu quero querer fazer o bem, está dentro de mim, mas não efetuar, não realizar, não praticar. Olhem para cá, existe uma guerra dentro de Paulo, as duas naturezas, a humana e a divina, uma querendo tragar a outra, e ele diz: o mal que eu não quero, as coisas ruins, picantes, carnais, pecaminosas, isto que eu não quero, isto é que vai me envolvendo. E ele diz: que coisa, ai, ai, que coisa ruim, mas esta história não termina assim, esse gemido não termina assim, essa história não termina em bagaço, essa história não termina em derrota. No versículo 20, Paulo dá um brado e diz assim: mas graças a Deus, porque Jesus que me garante a vitória. Aleluia! Glória a Deus! Rejeite a derrota do pecado. Rejeite a derrota provocada pelo diabo e pelas suas próprias práticas de pecado. Em nome de Jesus Cristo, absorva isto, assuma em nome de Jesus. Levante a sua mão bem alta assim comigo, sem medo, sem timidez. Segure essa sua mão.
Diga exatamente o que a Bíblia diz e o que eu vou dizer. Diga assim: graças a Deus. Mais forte. Graças a Deus. Por Cristo Jesus, que me garante a vitória. A vitória é minha. A vitória é nossa. Pelo sangue e pelo nome de Jesus Cristo. Eu não estou aqui para brincar de manobra, eu não estou aqui para ficar fazendo ensaios, mas eu quero lhe pedir, a Bíblia diz: orai uns pelos outros, com todo respeito e autoridade divina. Pegue na mão de quem está perto de você e diga assim: não duvide, a vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo. Eita, glória! Haja o que houver. Sai da anda passando! Haja o que houver. A vitória. A vitória. É por isso que nós chegamos. Porque não pode desistir. A vitória é nossa. A alegria dos vitoriosos. A alegria dos campeões de Deus. Adoro. Pastor Gilmar, eu gostaria de ver uma vida ajustadinha, direitinha, alinhada, mas parece que há uma força, uma guerra do mal dentro de mim. Eu já lutei para vencer o cigarro e outras situações, e eu vivo perturbada por ameaças de espíritos, assombrações, visões, melancolias e sonhos, medo, pavor. Eu estou aqui esta noite para me dizer em nome do Senhor Jesus Cristo: esta noite não resistirá, não ficará de pé nenhuma obra do diabo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Para minha alma, Senhor, porque pequei contra ti. Feridas da alma, e como é solucionado? Como pode, pastor Gilmar, a criatura ser curada do espírito, da alma, e ser liberto do salário tão tirano, tão perverso, tão mal do pecado? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E como é que eu posso receber essa libertação, este livramento, este perdão, este novo começo? Só existe uma maneira de tirar estas feridas, estas tatuagens, estas cicatrizes da alma, somente por meio do sangue de Jesus Cristo. A Epístola aos Efésios, no capítulo 1 e versículo 7, nos diz assim a palavra do Senhor. É bom que você ouça e compreenda esta revelação divina também. Aos Efésios 1 e 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A remissão dos pecados pelo seu sangue. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Colossenses capítulo 1 e versículo 20 diz: e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer nos céus, quer na terra, quer debaixo da terra. Somente o sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Pastor Gilmar,
Será que ele me sara? Será que ele me perdoa? Será que ele me ajuda? Será que ele ainda me quer? Será que ele ainda me recebe? A palavra de Deus diz em Atos, capítulo 10 e versículo 34. Aqui está a garantia de tudo isto. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele não faz acepção de pessoas. Ele chama por você. Ele quer sarar você. O Espírito de Deus me faz lembrar agora de um grande pregador do século passado, agora podemos dizer do milênio passado. Chamava-se Carlos Charles Finney. Este homem era um homem que orava no mínimo 4 horas por dia e era muitíssimo usado por Deus. E um dia o pastor Finney terminou de pregar, e quando ele terminou de pregar, um senhor corpulento, de grande altura, de uma fisionomia assim um tanto trancada, aproximou-se do pastor Finney e perguntou-lhe: pastor, o senhor pode me acompanhar até a minha casa? E o pastor parou e disse a ele: sim, posso. Quando o pastor Finney dispôs-se a acompanhá-lo, alguns irmãos que conheciam aquele homem ficaram com medo, chamaram o pastor à parte e disseram-lhe: não vá, este homem é perigoso, este homem é o maior matador desta região, este homem é perigosíssimo, não o acompanhe. E o pastor Finney disse: eu vou, em nome de Jesus Cristo. E acompanhou aquele senhor e andaram pelas quadras até que chegaram em uma rua esquisita, pouco iluminada. Pararam em frente a uma casa também de aspecto sombrio, e então o homem abriu a porta, entrou e convidou o pastor para entrar. Quando entraram, ele foi para detrás de uma mesa, abriu a gaveta, puxou o revólver e disse ao pastor: pastor, com este revólver eu já tirei a vida de muitas pessoas, já não sei a quantidade, ainda há jeito para mim? E o pastor Finney, olhando para ele, firmemente disse assim: mas o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aquele homem parou e disse: pastor, eu já violentei e já estrupei a muitas mulheres, ainda há jeito para mim? E o pastor fitou os olhos nele e disse: mas o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aquele homem parou, puxou uma outra gaveta, tirou cartas de baralho e disse: pastor, com estas cartas eu tenho enganado a muitos, eu tenho roubado a muitos, eu já enganei, já tomei coisas, muitas e muitas pessoas. E perguntou: e agora? Ainda tem jeito para mim? E o pastor parou, fitou bem nele e disse-lhe: mas o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. E aquele homem começou a chorar e disse: então, se o sangue dele me purifica e ainda tem jeito para mim, foi para isso que eu lhe convidei. Eu queria saber disso. Olhe para mim, porque eu quero aceitar esse Jesus como o meu Salvador, como o meu perdoador. Aleluia, aleluia, aleluia. Salva, Senhor.
porque é pequeno e contatinho. Glória a Deus! Em nome do Senhor Jesus Cristo, não pode ser depois. Eu quero que fique de pé, todos que estão sentados. Faça favor, fique de pé, o mais rápido possível. O Senhor Deus está me fazendo sentir esta compaixão aqui agora. Aleluia. Aleluia. Irmã Alice, eu gosto muito de ouvir Tino, você não pode desistir. Não deve desistir. Cante bem suave, aí mesmo. Cante. Eu tenho que fazer exatamente como o Espírito de Deus está me dirigindo. Deus está me fazendo sentir compaixão por vidas aqui destruídas, desanimadas, perturbadas, indecisas, confusas, desanimadas. Toda a igreja vai levantar a mão comigo e vai interceder e vai dizer: Deus, esta noite vem sarar, vem libertar, vem tirar as cicatrizes, vem tirar a ferida da alma, vem tirar o ódio, vem tirar o senso de culpa, vem tirar a angústia, o horror, vem tirar, Pai, todo sentimento de guerra, de morte, de desumanização. Levante sua mão, feche os olhos e creia. A igreja de Deus vive. A palavra de Deus disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, orai, jejuai, clamar, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Se Deus conviva a igreja grave, olhe por liberdade. Eu não faço um clamor. Não olhe para a cabeça.